Olá a todos. Meu nome é Mariana Salviano, sou estudante de medicina da Universidade Estadual do Ceará. O nosso projeto é sobre a Olimpíada Cearense de Neurociências. O assunto de hoje que eu iria abordar é sobre a medula espinhal, ou também pode ser chamada de medula espinhal. Eu vou dar continuidade no assunto, mas é importante que vocês sigam o fluxo das aulas. Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários. Aqui é o meu sumário. Aqui são os principais tópicos que serão discutidos nesta apresentação. Eu vou abordar um pouco sobre a introdução da medula espinhal, a anatomia geral da medula, a anatomia microscópica da medula, as importâncias clínicas e as minhas referências. Aqui a gente está vendo a medula, numa peça anatômica. Aqui são alguns filamentos radiculares, tem tanto na porção anterior quanto na porção posterior. Em sequência na aula eu vou explicar porque esses filamentos eles vão se juntar para formar outra estrutura. O primeiro tópico que eu iria abordar da introdução sobre a medula espinhal é sobre a sua origem embriológica. Ela vai surgir a partir do tubo neural. A gente viu na aula passada a formação desse tubo neural, o seu processo de diferenciação. E aqui eu vou dar um resuminho sobre o que a gente viu na aula passada, que é sobre a embriologia do sistema nervoso. O tubo neural ele vai ser formado na terceira semana de desenvolvimento. Aqui a gente vai ter uma placa neural sofrendo um processo de invaginação. Ela vai sofrer muito essa invaginação que a estrutura da placa neural ela vai se juntar novamente e aqui vai formar duas estruturas, que é o tubo neural e as cristas neurais. O tubo neural ele vai formar o sistema nervoso central e as cristas neurais vai formar o sistema nervoso periférico. Já o sistema nervoso central tem duas estruturas como componentes, que é tanto o encéfalo quanto a medula espinal, que é a primeira estrutura que a gente vai estudar aqui. Então, ressaltando, a medula espinhal, ela se origina do tubo neural. Aqui são algumas importâncias da medula. A medula ela vai funcionar como se fosse uma rodovia. Numa rodovia, carros vão numa direção e outros carros vêm numa direção contrária. A medula vai funcionar mais ou menos como esse trajeto, pois ela vai levar informações tanto do cérebro para o resto do corpo, como também na direção contrária, por meio de vias descendentes e ascendentes, que são esses tipos de vias aqui, ó. Essas vias elas vão passar por toda a estrutura. Aqui a gente tem a medula espinhal, aqui o bulbo, aqui nós vamos ter a ponte, o mesencéfalo passando pelo tálamo para chegar no córtex. No caso, quando vem do cérebro para o corpo, ele está meio que emitindo uma função, uma resposta motora. E na direção contrária, está levando uma resposta sensitiva. Também em relação à movimentação do nosso corpo, porque a partir dela vão sair vários nervos espinhais e também o comando do nosso córtex cerebral. E além disso, ela é muito importante para os atos reflexos, que é o exemplo dessa imagem aqui, na qual a gente está vendo aqui uma estrutura da medula. Depois eu vou explicar cada estruturazinha, que é a substância branca, a substância cinzenta, mas aqui a gente está vendo um ato reflexo. O martelo, essa estrutura vai passar por um neurônio, só que tem uma diferença. Nos atos reflexos, essa mensagem ela não vai passar pelo córtex, porque é uma resposta, como se fosse... É uma resposta imediata. Por exemplo, se a pessoa sem querer encosta numa panela quente ou então alguma coisa que pode lhe ferir, ela instantaneamente ela vai tirar a mão daquele local sem antes pensar, eu posso me queimar, então eu tenho que tirar. Ela tira instantaneamente. É uma forma de defesa do nosso corpo. Nesse tópico, eu vou mostrar para vocês a localização da medula espinhal. Ela vai estar aqui no interior do canal vertebral. Esse canal vertebral, ele é essa estrutura. É um orifício na qual a medula vai passar. Esse orifício ele está presente em todas as vértebras, vértebras cervicais, vértebras torácicas, lombares, sacrais. Essa medula ela vai passar aqui dentro e é como uma forma dela se proteger, tanto por estar entre as vértebras e também vai ter outra estrutura que vai protegê-la.
O limite superior, nós vamos ter aqui o forame magno. A gente viu na aula passada que tem uma sequência das estruturas mesencéfalo, ponte e bulbo. Entre o bulbo e a medula não tem uma separação específica. Então, o que vai delimitar é a passagem por essa estrutura, que é esse buraco aqui é chamado de forame magno. Quando a estrutura, que é o bulbo, passa por essa estrutura, após essa passagem, nós já vamos ter a medula espinhal. E aí o limite inferior. O limite inferior ele vai se localizar aqui, entre a primeira ou segunda vértebra lombar. Vale ressaltar que no desenvolvimento embrionário, essa medula espinhal ela vai crescer de forma... na mesma altura com a nossa coluna vertebral até o quarto mês de vida do bebê. Porém, quando chega nesse mês, a medula ela vai continuar naquela altura, porém, como o indivíduo vai se desenvolver em relação à altura, crescimento, a coluna vertebral ela vai crescer mais do que a medula. Agora eu vou abordar para vocês um pouco sobre a topografia vértebro-medular. Antes desses dois pontinhos, está se referindo à medula, e depois desses dois pontos, está se referindo de fato à nossa coluna vertebral e às vértebras lombares. Como a coluna vertebral ela é maior do que a medula espinhal, o segmento da medula espinhal não vai estar na mesma altura correspondente às vértebras ou cervicais, torácicas ou lombares. Então, aqui, ó, do segmento cervical de C2 a T10, para a gente saber aonde está localizado a nossa vértebra, vai somar mais 2. Da mesma forma, de T11 e T12 corresponde a L1 e L5. E de L1, S1 a S5. Vale lembrar que a nossa medula espinal ela termina normalmente entre L1 ou L2. Isso é muito importante para a clínica, porque após a medula espinal é que podem ser realizados alguns procedimentos cirúrgicos, como por exemplo a anestesia. E posteriormente eu vou explicar quais os tipos de anestesia e a importância. Agora eu vou abordar um pouco sobre a anatomia geral da medula. Aqui tem um pouco sobre o slide passado. Nós estamos vendo aqui as vértebras cervicais e os nervos saindo. A gente está vendo que as vértebras não possuem a mesma correspondência com os nervos. Aqui a gente está vendo a parte cervical, a parte torácica, a parte lombosacral e a parte terminal da medula, que é o cone medular. A parte daqui vai ter a formação da cauda equina e o filamento terminal. Daqui a mesma forma. Aqui a gente tem uma estrutura importante, que é o saco dural, que é a estrutura quando não tem mais a medula espinhal. E nessa região é que pode ser feito a anestesia. Nesse slide a gente está vendo outra composição da medula, onde nós vamos ter aqui na parte externa a substância branca e na parte interna a substância cinzenta. Diferente do que vocês vão ver nas próximas aulas, no que se refere ao telencéfalo, no caso o cérebro, e no que se refere também ao cerebelo, onde a substância cinzenta está na parte externa. Aqui nós vamos ter o canal central, onde vai ter a passagem do líquido. Aqui aqueles filamentos radiculares no primeiro slide que eu mostrei para vocês, na peça anatômica, onde esses filamentos radiculares eles vão se unir para formar duas raízes, uma raiz anterior e uma raiz posterior. A raiz anterior ela é uma raiz motora e a raiz posterior ela é uma raiz sensitiva. Raiz motora, quando falar em algo motor, é algo que vem do córtex para a execução de algum movimento. E aqui, quando falar em raiz sensitiva, é algo que vem do corpo e vai para o córtex para ser interpretado. Aqui a gente está vendo as meninges e vale ressaltar que as meninges elas não estão presentes apenas no nosso córtex, no nosso cérebro, a proteção de fato, mas também elas estão presentes na medula e elas vão envolver e proteger essa estrutura. Nesse tópico eu vou abordar um pouco sobre a anatomia microscópica, onde a gente está vendo aqui a substância branca, a substância cinzenta. A substância cinzenta ela é formada por um tecido nervoso, e esse tecido nervoso ele é constituído por corpos de neurônios
e fibras predominantemente amielínicas, ou seja, eles não possuem a mielina. Já na substância branca, é um tecido nervoso composto por fibras predominantemente mielínicas. A mielina ela tem uma composição lipídica e proteica. E quando a gente vai observar no microscópio, é preciso colocar uma estrutura que core essa visão de fato. Só que como o lipídio não cora, ele acaba tendo uma visão de coloração branca. Por isso é chamado de substância branca. Aqui a gente está vendo algumas estruturas anatômicas. Eu vou ressaltar, vocês saberem a importância desses nomes, porque nós vamos ver muito daqui para frente no decorrer das aulas. O primeiro que eu vou falar para vocês é o funículo, que ele é um agregado de tratos presentes na medula, e um funículo ele contém vários tratos ou fascículos. O funículo é essa delimitação aqui, onde vocês estão vendo. Aqui nós vamos ter o funículo anterior, aqui um funículo lateral e aqui o funículo posterior. Nessas estruturas, a gente vai ter a presença de vários tratos e também alguns fascículos. O fascículo ele é um trato mais compacto com a quantidade menor de fibras. Aqui a gente está vendo dois fascículos, o fascículo grácil, que são esses dois, e o fascículo cuneiforme. O fascículo grácil, ele está numa localização mais medial, e o fascículo cuneiforme, ele está numa localização mais lateral. Um trato, ele é um feixe de fibras nervosas com aproximadamente a mesma origem, mesma função e o mesmo destino. Um trato muito comum é o trato córtico-espinhal, que ele vem do córtex para a medula espinhal. E ele tem a mesma função e o mesmo destino, que está muito relacionado com a motricidade. Porém, ele vai se dividir em dois, eu vou explicar posteriormente, e cada um vai exercer a sua função. Aqui a gente vai ter o nome de uma estrutura anatômica, que é uma fissura mediana anterior. Aqui o sulco mediano posterior. Aqui a substância cinzenta. Canal central da medula. Já a substância cinzenta, ela vai ser dividida em uma coluna anterior, uma coluna lateral e uma coluna posterior. A coluna anterior ela é dividida em dois grupos, que é o grupo medial e o grupo lateral. O grupo medial ele vai ser responsável mais pelo nosso esqueleto axial, que é o esqueleto mais central, que é o nosso crânio, as nossas costelas, o nosso externo, a nossa coluna vertebral, a nossa clavícula, a nossa escápula. Já o grupo lateral, ele tem uma funcionalidade mais relacionada com o nosso esqueleto apendicular, que é formado pelos nossos membros, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores. O grupo lateral ele vai estar presente, sobretudo, nas intumescências, tanto cervical quanto sacral. Eu vou mostrar aqui nessa imagem. Essa intumescência cervical ou intumescência lombosacral é que possui uma quantidade maior de fibras mais acentuadas. Qual o motivo disso? Por causa que nessa região é onde nós vamos precisar de uma maior quantidade de fibras pela presença dos nossos membros superiores e os nossos membros inferiores. Aqui na coluna lateral, ela vai estar essa coluna lateral a gente vai encontrar ela na região de T1 a L2, que no caso T1 quando se refere é a torácica e L é a lombar. E nessa coluna posterior, nós vamos ter uma substância muito importante, que é a substância gelatinosa, que ela está relacionada com o portão da dor. Já na substância branca, nós vamos ter a presença de tratos. Esses tratos eles são muito importantes, principalmente no que se refere à sua função. Nós vamos ter tratos tanto de uma via descendente quanto de uma via ascendente. Os tratos das vias descendentes, eu vou começar a citar. O principal deles é o trato córtico-espinhal, que como eu já falei, ele está relacionado com a motricidade. O trato córtico-espinhal lateral, ele está relacionado com a motricidade da musculatura mais distal, mais apendicular. E o trato córtico-espinhal anterior com a musculatura mais proximal, um esqueleto mais axial.
Nós vamos ter outro trato, que é o trato rubroespinhal. Ele também vai fazer um auxílio no quesito dessa motricidade de uma musculatura mais distal. Outro trato importante é o trato tetoespinal. Esse aqui está muito relacionado com a nossa visão e a forma como o nosso corpo vai meio que se locomover diante de um reflexo visual. Outro trato muito importante é o trato vestíbulo-espinal. Esse trato, quando vocês verem a palavra vestíbulo, está relacionado com o equilíbrio. E o trato retículo-espinal, ele está relacionado com o nosso tônus muscular, a nossa coordenação motora e a nossa postura. Já nas vias ascendentes dos tratos, nós vamos ter um trato muito importante, que é o do fascículo gráfico cuneiforme. Eles são muito importantes porque eles vão estar muito relacionados com a sensibilidade vibratória e com o tato epicrítico. Esse tato epicrítico é um tato que você consegue identificar melhor qual objeto você está tocando sem precisar olhar, ver de fato qual objeto. Você vai conseguir identificar a textura, o formato. Outro trato importante é o trato espinotalâmico. Nós vamos ter dois, o lateral e o anterior. O anterior ele vai estar relacionado com pressão e um tato protopático. Esse tato protopático ele é um trato mais grosseiro. Você não consegue identificar bastante as estruturas. E o lateral ele vai estar relacionado com a dor e com a temperatura. Já o trato espinocerebelar, ele vai estar muito relacionado com a propriocepção inconsciente. Essa propriocepção inconsciente, ela ocorre a partir de atividades involuntárias. Você não consegue regular algumas funções viscerais, como por exemplo do seu estômago, ou de o estômago, o intestino, ou de outros órgãos. As importâncias clínicas que eu vou abordar agora, a primeira vai ser a de hérnia de disco. Elas são mais comuns na lombar e na cervical devido à nossa mobilidade. Lembra que tem as intumescências cervical e a lombosacral para facilitar a movimentação dos nossos membros, tanto superiores quanto inferiores. Aqui a gente está vendo as nossas vértebras, a passagem dentro da medula espinal. Aqui são os discos intervertebrais. Esses discos intervertebrais, eles têm a principal função de amortecer os impactos, proteger a nossa coluna vertebral, porque a gente anda, a gente pula. E esse disco intervertebral, ele é formado por um anel fibroso, que ele é rígido, e um núcleo pulposo. Essa hérnia de disco, ela ocorre quando há o extravasamento desse núcleo pulposo, passando pelo anel fibroso. No caso, vai ocorrer uma ruptura desse anel fibroso e esse núcleo pulposo vai extravasar. Na medida que ele extravasa, ele vai comprimir alguns nervos. Lembra que eu falei que aquelas raízes, a raiz anterior e a raiz posterior vão formar um nervo. E esse nervo sendo comprimido é o que vai gerar a dor. Outra importância clínica é em relação à anestesia. Nós vamos ter alguns tipos de anestesia e aqui eu escolhi duas muito importantes, que é a anestesia raquidiana e a anestesia peridural. Vale ressaltar que a anestesia só pode ser feita após a medula espinal para que não haja o comprometimento dela e nem a lesione. A anestesia raquidiana ela é feita de fato no espaço subaracnoide, que é o espaço que fica entre a meninge aracnoide e a pia mater. E a anestesia peridural ela não é feita no espaço subaracnoide, ela é feita mais aqui no tecido adiposo, num tecido mais de proteção. São esses dois tipos de anestesia. A outra importância clínica é no que se refere às lesões medulares. Elas podem ser cervical, torácica, lombar e sacral. E ao nível que a medula espinal for lesionada, ela pode gerar ou a tetraplegia ou a paraplegia. Aqui nós temos as imagenzinhas para que vocês possam observar. E aqui são as referências que eu utilizei para preparar essa aula. Qualquer dúvida é só perguntar nos comentários.